dia a todas e a todos. Queria inicialmente dar as boas-vindas aos colegas da casa, aos que nos visitam, Federal do Espírito Santo, ao FOP, e mais colegas de outras instituições. Satisfação, um privilégio ao FMG poder participar dessa iniciativa para discutir técnicas de regulação da atividade minerária e somar esforços com outras instituições, sejam elas de Minas Gerais, Espírito Santo, com o intuito de abordar aspectos técnicos, aspectos de regulação, aspectos demais relacionados a essa atividade minerária, em particular com vistas a esse, vamos dizer, acidente que sofremos em passado recente. Creio que a comunidade acadêmica ela tem muito a contribuir sobre esse aspecto, em todos os sentidos, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista de regulação, do ponto de vista de ações às comunidades que estão envoltas à bacia do rio atingido. Enfim, nós temos uma gama muito grande de impactos e de ações que podem ser identificadas para um trabalho em conjunto, seja as entidades associadas ao ensino superior, sejam elas da própria sociedade, no sentido mais amplo. Eu já havia comentado com a Cláudia a disposição da UFMG de participar desse processo em associação com as demais universidades de Minas Gerais e do Espírito Santo e também com outras entidades da nossa sociedade, e de igual maneira com o Estevão, porque longe de estar em apenas um campo disciplinar, nós temos a compreensão que a magnitude do que é vivido e que ainda está acontecendo, ele sai do lugar de um campo disciplinar apenas e ele ultrapassa e se interlaça com diversos lugares, diversas dimensões que são não apenas estudadas, mas sobretudo são questões que as universidades já vêm trabalhando, elas se debruçam sobre alguns desses aspectos, e eu creio que somar forças nesse momento é um caminho do ponto de vista inter ou transdisciplinar importante também, para identificarmos as melhores maneiras de como as instituições de ensino podem dar uma contribuição para esse momento em que a bacia do Rio Doce, então afetada, seja no estado de Minas Gerais ou no Espírito Santo. Então, essas palavras eu gostaria mais uma vez de cumprimentar o IERAT e a Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, em associação com a Universidade Federal de Ouro Preto e do Espírito Santo, pela organização desse evento, que se estende pelo dia de hoje. Eu vou participar de algumas atividades e que se encerra amanhã. Mais uma vez, os colegas que nos visitam sejam muito bem-vindos e os da casa sejam bem-vindos também. Tá? Aberto os trabalhos, eu passo de volta a palavra ao Estevão e a Cláudia para nos dizer aqui como nós teremos a organização do evento ao longo do dia de hoje e de amanhã. Muito obrigado. Obrigado. Então vamos passar o microfone para o Legal. Bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer o convite, a hospitalidade, e eu penso que é uma excelente oportunidade, né? Eu e o Cláudio já nos reunimos no passado também com a projetora da UFOP, a gente tentar fazer uma articulação, um trabalho em rede, né, entre as nossas instituições. Como o professor Jaime falou, realmente é um trabalho multidisciplinar, envolve diversas áreas e a gente está pensando mesmo no trabalho com rede. E eu acho que o grande tema, a grande questão no momento, ela passa muito com como podemos contribuir. A gente tem notado, tem vivido lá no Espírito Santo, e pelas conversas com a Cláudia, acredito que o mesmo problema tem acontecido aqui. Nossas instituições, no momento da crise, no momento do
do acidente se mobilizaram, disponibilizaram aos órgãos ambientais, aos segmentos da sociedade, ajuda e cooperação. Mas agora, vamos dizer assim, agora que a poeira está assentando, né, e as atividades, as decisões têm que ser tomadas, as transformações de política, as ações efetivamente ditas têm que ser tomadas, a gente tem que buscar se encaixar enquanto entidade produtora de conhecimento, entidade formadora de mão de obra e participar da discussão. A gente tem estado bastante alinhado no Espírito Santo com órgãos ambientais, tanto o órgão estadual quanto o federal, mas efetivamente é uma busca de como podemos melhor contribuir, seja atuando diretamente com a sociedade ou via esses órgãos que estão tomando conta da gestão da crise. E eu acho que esse é o primeiro evento que a gente tem participado efetivamente, discutindo pontos de mudança de legislação e de encaixar efetivamente aquilo que se produz dentro da universidade com transformação de políticas públicas. Eu acho que é uma excelente oportunidade para começarmos a discutir o tema de maneira mais aplicada. Então, gostaria novamente de agradecer o Estevão por ter puxado a organização do evento, né? E acho que é uma excelente oportunidade para a gente estreitar os laços entre as nossas instituições. Obrigado, Clenvaldo. Hernani? O Hernani está representando aqui a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Realmente eu estou aqui representando a Pró-Reitora de Extensão da UFOP. E ela me convidou para representá-la, né, em função do tema. Eu sou do Departamento de Engenharia de Minas e nós estamos bastante envolvidos nessa questão da discussão da técnica, da regulamentação sobre barragens. Então, é um prazer estar aqui e gostaria de dar os parabéns já pela iniciativa de promover esse evento. Obrigado, professor Hernani. Cláudia? Bem, bom dia a todos e todas. Também gostaria de dar as boas-vindas, né, aos colegas da UFMG e também das outras universidades e setores que nos visitam. Queria agradecer muito ao Estevão também por ter nos convidado a participar da organização desse evento, né, a construir junto essa atividade. E queria dizer rapidamente, né, que desde do desastre, né, que aconteceu ali no final do ano passado, né, e quando todo o impacto que tem produzido, né, nas populações do entorno, a UFMG, desde os primeiros momentos, ela buscou se mobilizar primeiramente, com grupos que já atuavam na região, junto à população atingida, então, das diversas áreas do conhecimento, como o reitor bem colocou, né, não é um problema de um único campo do conhecimento, mas que exige, né, o envolvimento de diversas áreas. E logo no final de novembro, então, a UFMG lança o programa Participa UFMG Mariana Rio Doce, né, convocando grupos de ensino, pesquisa e extensão da universidade que já estavam realizando atividade na localidade, mas também que gostariam de realizar algum tipo de ação. A gente entende, né, desde os primeiros momentos, que esse não é um problema de um único setor da universidade, mas que ela exige a articulação do ensino, da pesquisa, da extensão. Não é um problema que vai ser solucionado, né, a curto prazo. Certamente o desastre acontecido nos coloca o desafio de uma agenda de trabalho de muitos anos, né? Alguns analistas já têm colocado que em torno de 20, 30, até mais, né, tempo para pensar na recuperação e muito de algo que o Estevão coloca, que eu gosto muito da forma que ele provoca, né, que é o que toda essa situação também nos ensinou, né, o que a gente pode, ou levantou de problema, né, então é importante que a gente pense, né, em políticas articuladas, como o professor Jaime já colocou e também o Neival. Temos também buscado construir aí algumas articulações com as universidades, especialmente aquelas que têm um envolvimento direto com o território atingido. A UFOP está muito claro, né, que
né, a proximidade ali do desastre coloca essa emergência, né, no envolvimento da universidade em algum tipo de ação. A UFES também, né, é onde termina, vamos dizer, ali, né, a questão do Rio Doce, a bacia, que também tem várias, o estado do Espírito Santo tem várias localidades, populações atingidas. E a UFMG, né, por ser uma universidade, uma das grandes universidades, né, do estado de Minas Gerais, que não poderia deixar de participar também dessa articulação. A nossa proposta é constituir um observatório interinstitucional, né, entre essas universidades, para que a gente pense, de fato, ações articuladas e, né, consomatória de esforços, né, de áreas do conhecimento. Por fim, queria dizer que o Participa UFMG tem realizado apoio a debates, a grupos, a atividades de extensão e pesquisa que a comunidade da UFMG tem realizado. Há menos de um mês nós realizamos um debate aqui nessa mesma sala com a presença de um professor nosso da Faculdade de Direito, o professor Onofre, que atualmente é o advogado-geral do Estado de Minas Gerais e que participou, né, como representante do Estado de Minas Gerais da construção do acordo, né, que todos conhecemos um pouco, né, com a presença também do Ministério Público Federal, do Dr. Edmundo. E foi um debate extremamente respeitoso, né, com muitas divergências, mas que também muito esclarecedor para aqueles que estiveram presentes. Estivemos presentes também aqui, né, representantes dos movimentos sociais, da população atingida, né, e esse tem sido um princípio importante para os nossos trabalhos aqui na UFMG. Que todo esse debate, né, aconteça também com a população diretamente atingida. Desejo, então, um excelente, né, dia de trabalho. Acho que a gente tem aqui pessoas muito importantes e referências para pensar essa questão da atividade minerária, né, nos seus diversos aspectos e faces. Então, hoje eu desejo que a gente tenha um dia intenso, muito produtivo, que a gente possa, de fato, terminar esse evento com um documento, né, que possa ser, né, útil, né, e orientador para todas as políticas que precisarão ser implementadas, né, a partir, né, do desastre acontecido. Então, muito obrigada, bom dia. Muito obrigado, Cláudia. Eu escrevi um negócio aqui, né? Primeiro era dar as boas-vindas a todo mundo, agradecer ao professor Jaime pela presença aqui na abertura. Então, vou ler o que eu escrevi aqui, né? No Brasil ocorre atualmente a metade das mortes de ativistas ambientais do planeta. As vítimas são indígenas, líderes sindicais de pequenos lugarejos, pequenos proprietários, agricultores que não merecem a atenção da mídia quando trucidados. Enquanto isso, o poder econômico continua a impor a lógica do lucro como parâmetro maior nas atividades produtivas. Recentemente, os órgãos ambientais de fiscalização não conseguiram evitar um dos maiores desastres tecnológicos do mundo em Fundão. A legislação e normas vigentes se mostraram ineficazes ao permitir o uso de tecnologia considerada ultrapassada e a locação de barragem a jusante de vilas como Bento Rodrigues e várias outras localidades. São mais de 700 barragens no Brasil. Some-se a todos os descasos a ausência de qualquer plano de sinalização no caso de ruptura. A fiscalização foi precária quando uma empresa, tida como padrão de referência de mineração no país, descumpriu o projeto geométrico da barragem de Rejeitos e ignorou sinais como trincas estruturais no afã de aumentar a produção sem pesar os riscos. O sistema jurídico mostrou-se incapaz de, passados mais de 7 meses da tragédia, fazer valer os direitos dos atingidos, diante de manobras legais postergatórias. A estrutura de licenciamento e fiscalização mostrou-se insuficiente e despreparada, a ponto de representantes de órgãos de fiscalização federal explicitar que esse não possuía nenhum engenheiro geotécnico, que é o profissional responsável por barragens de rejeito. Os órgãos ambientais sofrem do descaso dos governantes e, diante de interesses econômicos gigantescos, de peritos contratados para defender projetos de enorme impacto,
não só deixam de se capacitar convenientemente, como sofrem o desgaste de um sucateamento permanente, muito possivelmente planejado. A resposta dos deputados e do Executivo às limitações do sistema vigente foi propor legislação nos níveis estadual e federal para flexibilizar e agilizar o licenciamento dessa atividade, piorando o quadro vigente justamente após a destruição de uma bacia hidrográfica quase que por completo, sem nenhum constrangimento. Normas estas escritas com forte influência de representantes das próprias empresas interessadas. Este evento pretende, ao discutir técnicas e regulação de atividade de mineração no Brasil, trazer uma posição de especialistas de 3 universidades atingidas pela ruptura de fundão, em conjunto com profissionais de agências ambientais e membros de coletivos atuantes no tema, que contribuam para uma resposta da sociedade a esse quadro. O objetivo é gerar um documento que ajude a evitar que se siga com um quadro que promete novos desastres e que o legado da destruição de Bento Rodrigues e das demais localidades ao longo do Rio Doce seja um ordenamento que considere, em primeiro lugar, os custos sociais, econômicos e ambientais desse tipo de atividade. O evento consistirá de sessões distribuídas no período da manhã e da tarde, com exposições curtas e discussão de cada item, buscando se levantar como se faz e como se deveria fazer. Peço a todos que respeitem os tempos determinados, certo de que não será o espaço para esgotar os temas abordados, mas no intuito da objetividade e da busca de convergência. Os pontos de vista dos participantes são distintos e não se espera que haja uma convergência em cada tema. No segundo dia, pela manhã, será feita uma discussão da qual resultará uma carta dos participantes com o diagnóstico das fraquezas da maneira como se explora o minério no país e sugestão de pontos a serem levados à sociedade para que desastres como o de Mariana possam ser evitados. Então, obrigado. Mas, então, a ideia é essa, né? De tentar ver se a gente consegue fazer não está muito claro para ninguém como é que vai rolar a coisa aqui, né? E a metodologia que nós inclusive pedimos à professora Sônia, e o professor Raoni, para ajudarem a gente em termos de tentar aumentar a convergência da discussão dos vários pontos, né? E aí, encerrada aqui a mesa de abertura, eu vou pedir para a Sônia para explicar para a gente um pouquinho, né? Bom dia a todos. Só muito rapidamente algumas questões para poder explicar um pouco a dinâmica que a gente vai estar seguindo, né? Durante as apresentações hoje na parte da manhã e na parte da tarde, nós vamos estar fazendo algumas anotações e a partir delas nós vamos estar colocando um quadro que foi fixado aqui na entrada do lado de fora, estrategicamente do lado do café, resumindo alguns dos pontos principais que foram debatidos. A ideia é, a partir disso, vai ser dado para vocês algumas bolinhas vermelhas adesivas, né, que vai permitir vocês, né, enquanto participantes, fazerem um voto, né, ou seja, vocês vão estar pensando, refletindo e vendo qual aspecto, dos aspectos que foram levantados, que é visto como o mais importante, como um dos mais importantes, e que por isso deveria receber uma certa prioridade na carta, né, porque uma das ideias que surge a partir dessas discussões aqui é, resumindo nesses pontos, poder estar trazendo uma proposta que não seja absolutamente de consenso, mas que se aproxime disso e que esteja respeitando as prioridades que foram debatidas e que foram vistas pelos próprios membros aqui. E essa forma desse voto é uma das formas para poder a gente poder garantir que esse processo também tem aspectos que sejam bottom-up, de cima para baixo. Eu vou estar dando essas bolinhas, né, para estar distribuindo para todos os presentes. São 6 bolinhas que dão direito a 3 votos para a questão das regulações e 3 votos com relação às questões técnicas, né? Por favor, se expressem em todos os aspectos, independente de se julgar qualificados para poder julgar questões de regulação, de questões técnicas, né? Porque, obviamente, existe um certo constrangimento nesse sentido, no sentido que ninguém consegue ser especialista em tudo, mas a ideia aqui, de certa forma, é estar relacionando isso com as evidências, com as perspectivas pessoais mesmos e enquanto também representantes da sociedade, que somos nós aqui, né? Então, é isso. Só um aviso brevemente, tem várias pessoas que estão para poder subir nesse momento, mas elas estão tendo dificuldade para poder encontrar
vagas, né? Mas enfim, a gente vai estar tendo as explicações um a um. Desculpe, senhor. Não, porque como foi dito que para exatamente os horários serem cumpridos e tal, estou entendendo todo esse preenchimento das bolinhas é para amanhã. Isso, ou é para hoje? Vai ser, ao final do bloco, cada bloco, porque como a situação vai estar um pouco mais fresca, as discussões vão estar um pouco mais frescas, durante o coffee break, vocês vão poder ir lá e dar o voto. Mas assim, se quiser, no dia seguinte... um está amarrado no outro, entende? Assim, tipo, se é para cumprir o horário, um está amarrado no outro. Sim, sim, sim. Tem o prazo para... O quadro ele vai ser lido amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Né? Então, assim, pode ser colocado hoje em qualquer lugar, qualquer momento que seja visto como importante e amanhã também. Só mais uma questão, quer dizer, escrito hoje, mas lido e discutido amanhã. Isso. Então, eu queria ver se para ti caberia também um outro entendimento sobre o preenchimento de quadro. É aquilo que você acha que tem que estar na carta ou aquilo que você acha que não tem que estar na carta de jeito nenhum. Tipo debate amanhã. Não posso só ter um posicionamento do que eu quero ter na carta. Eu acho que é amanhã pode ser muito rico aquilo que eu não quero que seja na carta. Não sei, sugestão da moça. Enfim, caso seja de interesse, uma das coisas que a gente pensou, porque tem a ideia também do veto, né? A ideia de algo que é visto como um membro ou outro como algo particularmente delicado, né? E aí, quem tiver interesse tem uma bolinha prateada, para poder colocar marcando, né, que aquele ponto, às vezes, é um ponto delicado. Mas a ideia aqui é poder, inclusive, estar trazendo isso à tona, né, e debatendo, né. O que vai acontecer? Durante o dia, hoje, nós vamos estar preenchendo o quadro, nos diferentes momentos, né, privilegiando os coffee breaks, para amanhã de manhã, a gente poder abrir e ver uma versão preliminar desse documento, dessa carta, né, e poder discutir quais elementos que tem que ser a mais, quais elementos que tem que ser a menos, né. Porque a ideia é que a carta tenha um panorama dos temas debatidos e que fale, por exemplo, tal tema foi visto como sendo particularmente prioritário, tal mudança particularmente importante pelos presentes, né, de maneira tal a ter um resultado também agregado. Mas isso a gente vai estar tentando, obviamente, como tem posições diferentes, a gente vai estar tentando utilizar esse instrumento para explicitar essas posições diferentes e poder discutir, poder debater também. Muito obrigado.